Pessoal, essa é daquelas cenas que você precisa ver para acreditar. Em um episódio inacreditável, o presidente Lula decidiu comprar briga com ninguém, menos que Donald Trump, durante uma coletiva de imprensa. Em um tom desafiador, ele fez ameaças diretas aos Estados Unidos, insinuando possíveis retaliações caso Trump volte ao poder. Mas o que aconteceu depois foi simplesmente surreal. Mal terminou sua fala bombástica e já começou a perceber o tamanho da encrenca que havia criado. Alertado sobre a gravidade do que disse, Lula ficou visivelmente desconcertado e tentou mudar o discurso na hora, dando um verdadeiro cavalo de pau na sua declaração. Mas já era tarde demais. O estrago estava feito e a reação nos bastidores foi de puro constrangimento. Fontes próximas ao governo afirmam que assessores entraram em pânico diante do impacto da fala, temendo represálias e um desgaste nas relações entre Brasil e Estados Unidos. E mais, será que esse deslize pode custar caro para o Brasil em futuras negociações? O que Trump e seus aliados podem fazer diante dessa afronta inesperada? A verdade é que o momento foi um espetáculo de improviso e desespero, e nós vamos te mostrar cada detalhe dessa reviravolta inacreditável. Prepare-se, porque essa história pode ter consequências muito maiores do que você imagina. Se você achou que o confronto entre Lula e Trump já era polêmico o suficiente, espere até ver os detalhes dessa história. Durante uma coletiva de imprensa que rapidamente se tornou um verdadeiro campo minado, Lula foi questionado sobre a decisão de Trump de impor tarifas pesadas contra países que dificultam a deportação de imigrantes ilegais ou aplicam taxas abusivas sobre produtos americanos. A resposta do presidente brasileiro foi, no mínimo, explosiva. Sem medir palavras, Lula adotou um tom desafiador e declarou que, se os Estados Unidos tentassem aplicar essas medidas contra o Brasil, seu governo responderia com retaliações imediatas. A declaração pegou a todos de surpresa. Era uma ameaça direta a uma das maiores potências do mundo, vinda justamente de um líder que sempre pregou o diálogo e a diplomacia. Mas o que parecia ser um discurso firme, logo se transformou em um espetáculo de contradições. O clima mudou em questão de minutos. Bastou que as palavras saíssem da boca de Lula para que um alerta vermelho fosse acionado nos bastidores. Assessores perceberam imediatamente o peso da declaração e o impacto devastador que isso poderia ter nas relações entre Brasil e Estados Unidos. As câmeras ainda estavam ligadas quando Lula começou a demonstrar sinais de hesitação. Em questão de minutos, o tom mudou drasticamente. De um líder que desafiava uma superpotência, Lula passou a um presidente que tentava suavizar suas palavras. Em um esforço visível para controlar os danos, ele começou a falar sobre a importância de manter boas relações com os Estados Unidos, destacando que um bom diálogo sempre é o melhor caminho. O que era um embate virou um discurso cauteloso, mas a dúvida já estava no ar. Foi um ato de coragem ou um erro estratégico que ele tentou consertar às pressas? Bastidores pegando fogo. Fontes próximas ao governo relataram que o clima nos bastidores era de pura tensão. Ministros e assessores estavam visivelmente desconfortáveis, trocando olhares apreensivos enquanto Lula tentava reorganizar seu discurso ao vivo. O receio era claro. O que Trump faria depois dessa declaração? Nos círculos diplomáticos, já se comenta que essa falha pode custar caro para o Brasil. A Casa Branca, especialmente se Trump reassumir o poder, pode ver essa declaração como um sinal de hostilidade. Especialistas alertam que o Brasil pode sofrer retaliações não apenas comerciais, mas também políticas, afetando negociações estratégicas e até investimentos internacionais. E agora? Lula vai conseguir reverter esse impacto? O estrago já foi feito, e agora resta saber como essa reviravolta será vista por Washington. Será que Trump ou seus aliados vão reagir oficialmente? Ou Lula conseguiu se esquivar a tempo? Uma coisa é certa, esse episódio revelou que a relação entre Brasil e Estados Unidos pode estar prestes a entrar em um território perigoso. Fique ligado, porque essa história ainda não acabou. Lula pode ter acabado de colocar o Brasil em uma encruzilhada perigosa. Se você acha que o estrago já foi grande, espere até entender o impacto real das palavras de Lula.
O problema é que essa declaração impulsiva pode custar muito caro ao Brasil. Afinal, os Estados Unidos não são apenas mais um parceiro comercial qualquer. Eles estão entre os maiores compradores de produtos brasileiros, especialmente aqueles de alto valor agregado. E agora, como o Brasil vai lidar com as possíveis consequências dessa ameaça precipitada? Sem os Estados Unidos, o Brasil pode sair perdendo. O grande problema é que, enquanto o Brasil exporta commodities que podem ser facilmente compradas de outros países, nossa indústria depende de produtos essenciais que vêm dos Estados Unidos e que seriam quase impossíveis de substituir rapidamente. Isso significa que, se Trump decidir retaliar e impor barreiras comerciais contra o Brasil, poderemos enfrentar uma verdadeira crise em setores estratégicos. Empresários e economistas já estão ligando o alerta. Uma briga com os Estados Unidos pode ser um tiro no pé. Isso pode resultar em perda de investimentos, encarecimento de insumos e até mesmo impactos no câmbio. Será que Lula realmente mediu as consequências antes de soltar essa declaração bombástica? Lula já tem um histórico de provocações contra os Estados Unidos, e o que torna essa situação ainda mais delicada. O fato de que essa não é a primeira vez que Lula faz declarações polêmicas contra os Estados Unidos. No passado, ele já usou termos extremamente ofensivos contra Donald Trump, provocando desconforto entre diplomatas e estrategistas políticos. Agora, com a possibilidade real de Trump retornar ao poder em 2025, o Brasil pode estar entrando em um território extremamente arriscado. Os especialistas já começam a se perguntar: será que Lula tem realmente um plano para lidar com um novo governo Trump? Ou será que ele está caminhando para um confronto que pode custar caro ao Brasil? A relação Brasil-Estados Unidos pode estar à beira do colapso. O clima entre os dois países já não é dos melhores, e essa nova declaração pode ser a gota d'água. Se Trump decidir responder, o Brasil pode enfrentar retaliações que vão muito além do comércio. Isso poderia impactar acordos bilaterais, investimentos externos e até mesmo a posição do Brasil em negociações internacionais. E tem mais. Nos bastidores, há rumores de que diplomatas brasileiros já estão tentando amenizar o estrago causado por Lula. O governo estaria em alerta máximo para evitar que essa nova crise se transforme em um desastre diplomático irreversível. Mas será que ainda há tempo para consertar o que foi dito? O jogo está apenas começando, e as consequências podem ser devastadoras. A grande questão agora é: como Trump e seus aliados vão reagir? Será que o Brasil está prestes a sofrer um grande golpe econômico? E, mais importante, Lula está preparado para enfrentar um possível novo governo Trump? Fique ligado, porque essa história ainda pode tomar um rumo muito mais dramático. O governo brasileiro está caminhando por um campo minado. O fato é que o governo de Lula está pisando em um terreno perigosíssimo. E o mais alarmante: qualquer erro nesse momento pode resultar em consequências devastadoras para a economia brasileira e até mesmo para nossas relações internacionais. O presidente parece não se dar conta da gravidade de suas palavras e das possíveis retaliações que o Brasil pode enfrentar. Será que o Brasil está realmente preparado para um confronto aberto com os Estados Unidos? O gigante norte-americano, além de ser um dos maiores parceiros comerciais do país, tem uma enorme influência sobre o cenário global. A ousadia de Lula em desafiar Trump, que pode retornar à Casa Branca, coloca em risco uma aliança estratégica que o Brasil não pode se dar ao luxo de perder. O que será do Brasil se o presidente continuar a bater de frente com os Estados Unidos, ignorando as consequências econômicas e diplomáticas de seus atos? Se Trump decidir responder à provocação, o impacto poderá ser devastador. Estamos falando de perdas de negócios, investimentos e uma possível desaceleração econômica. O Brasil depende de setores-chave como tecnologia, indústria e até medicamentos, que são fortemente abastecidos pelos Estados Unidos. Qualquer medida punitiva contra o Brasil poderia gerar um colapso econômico difícil de reverter. E a pergunta que não quer calar: será que Lula vai persistir nessa postura ou vai recuar de vez nos próximos dias? Já vimos em outros momentos que o governo brasileiro pode ser rápido em fazer uma retratação, especialmente quando as repercussões internacionais começam a apertar.
Mas até onde esse jogo de vai e volta pode continuar? Até que ponto o Brasil vai arriscar sua relação com a maior potência econômica do mundo? O Brasil pode estar à beira de uma reviravolta econômica. As declarações de Lula não apenas abalam o governo, mas colocam em xeque a estabilidade econômica do país. Qual será o próximo passo do Brasil nesse cenário de tensão global? A hora de agir está cada vez mais próxima e as apostas aumentam sobre o que acontecerá nas próximas semanas. O presidente vai continuar jogando esse jogo perigoso ou vai mudar de estratégia antes que seja tarde demais? E você, o que acha disso tudo? Lula está cometendo um erro fatal ao desafiar Trump e arriscar a relação com os Estados Unidos? Ou você acredita que esse confronto pode ser a chave para uma nova era de força para o Brasil no cenário internacional? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa verdadeira bomba diplomática que pode mudar os rumos do nosso país.